Boa noite, igreja. Sou Bezerra, um discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando em algumas áreas, luto aí com a pornografia, luto com a ansiedade, luto com a depressão, com a mentira, mais algumas áreas, mas Deus tem me sustentado só por hoje. Só por hoje eu posso celebrar com alegria esse domingo tão especial, poder estar aqui com vocês. E completando aqui a minha apresentação, sou casado com a Samira, tenho 3 filhos, 3 netos, está chegando aí uma bisneta, já nessa caminhada com a Samira há 30 anos, para a glória de Deus. Deus tem nos sustentado, Deus tem cuidado do nosso casamento e a gente tem aí vencido literalmente um dia de cada vez. Hoje eu sou sustentado por essa igreja, por Deus, através dessa igreja, com o desafio de coordenar o Celebrando Restauração, que é esse programa de apoio para pessoas que querem vencer seus vícios, seus traumas, suas compulsões, seus comportamentos destrutivos, entendendo que é um dia de cada vez, que é um momento de cada vez, uma vitória de cada vez. Precisamos celebrar as pequenas vitórias. E estamos aqui toda segunda-feira com a programação completa para criança, adolescentes, jovens, casais. Então, se você ainda não faz parte, se você ainda não conhece, já fica o desafio para se programar para esse ano de 2022 estar conosco. Amanhã você já pode vir, tá bom? Gente, nós estamos aí, como foi falado, dando sequência à nossa série Resoluções. Semana passada falamos de perdão e hoje a gente quer continuar falando um pouco aqui. É um privilégio poder falar, refletir sobre a graça de Deus. E eu quero desafiar você, mexer um pouquinho com você. Vamos ficar de pé para a gente ler um texto, uma mensagem especial que Deus trouxe para nós nessa noite. E aí você já pode abrir aí teu smartphone. Você que está na internet, muito bem-vindo, bom demais poder estar com você. Você já pode abrir e pegar o texto de Lucas 10, texto bem conhecido, do versículo 25 ao 37. Lucas 10 é um texto que tem falado muito ao meu coração, e quando fui desafiado a estar aqui com vocês, que eu vi que era essa mensagem, esse texto, eu digo: Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. E antes de ler o texto, já quero deixar uma pergunta para você. Quem é teu próximo? É quem está do teu lado aí, é? Tua esposa, teu filho? Guarda essa pergunta para você. Quem é teu próximo? De quem você tem sido próximo? Vamos pensar nessas 2 perguntas hoje, durante esse nosso tempo aqui. E o texto lá em Lucas 10, 25, inicia assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Como você a lê? Versículo 27, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele.
Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro. Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça da mesma forma. Amado Deus, na tua presença, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de poder estarmos aqui e poder abrir a tua palavra, Senhor Deus, e poder desfrutar dos teus ensinamentos. Que nessa noite, Senhor Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa tocar no nosso coração, Deus, e através da tua palavra, do poder do Espírito Santo do Senhor, nós possamos sair daqui diferente, Pai, do que chegamos, diferentes para melhor, transformados, tocados por ti, Senhor Deus. Que hoje à noite seja uma noite de transformação, de mudança na nossa mente e no nosso coração. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pergunta difícil, pergunta bem especial, né, gente, aí. Quem é teu próximo? Quem foi o próximo, né? Quem faz essa pergunta, gente, é um especialista na lei. É alguém que conhece muito da palavra, é alguém que estava ali preparado, pronto para de alguma forma, usando a expressão cearense, pegar Jesus quando ele escorregasse na casca de banana. Alguém que estava ali só aguardando. E aí, gente, quem faz, ele fica ali preparado, mas poderia ser qualquer um de nós. Nós não somos diferentes em muitos momentos, então poderia ser qualquer um de nós. E aí a pergunta que ele faz, a primeira pergunta não é a que Jesus faz, eu quero trabalhar com vocês aqui um pouco da pergunta que o homem, que o especialista faz para Jesus. Versículo 25 diz: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, fazer e herdar. Essa é a grande pergunta que ele faz, como homem, como conhecedor, né? Querendo saber se dá para fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. O que fazer? Como fazer? Porque se dá para fazer, vamos aqui correr atrás. Vamos correr atrás. Mas de manhã eu estava aqui com o meu pai, minha esposa veio de manhã, Samira, e eu pude exemplificar de uma forma bem simples. Herdar, herança, receber algo. E eu pude citar meu pai, um homem simples, do interior, e que hoje eu herdei muitas coisas do meu pai, herdo muitas coisas do meu pai. Meu pai me passou humildade, meu pai me passou aprender a honrar o outro, simplicidade, não paguei nada, não escolhi, não pedi, não paguei para ele ser meu pai, é de graça, gente. Então herança, gente, por definição, não é algo que você recebe por merecimento. Se fosse, ai daqueles que estão lá na periferia, ai daqueles que não têm 10 centavos, ai daqueles que não teriam como pagar algo, né? Então, herança não é por merecimento, herança é resultado de filiação, e filiação é resultado de uma ação única e exclusiva do Pai. É do Pai, gente, a herança é única do Pai. E aí, gente, os filhos, eles não, como eu falei, eles não provocam, eles não, a própria filiação, eu não escolho, eu recebi, fui agraciado, fui abençoado de ter um pai especial, como é o senhor José Raquel, que eu falei nele aqui de manhã, estava ali, 78 anos, grato, feliz da vida, sou muito grato por tê-lo como pai. Então, gente, não se pode fazer nada para a herança acontecer, nada.
Herança é o que chamamos de favor imerecido. Então a herança é graça de Deus, é graça do Pai para mim e para você. Não adianta, o que eu posso fazer para herdar? Nada, simplesmente temer, simplesmente me render, me debruçar diante do Pai. E aí qual é a pergunta que Jesus faz para ele? Ele pensou que Jesus ia dar uma resposta simplista, né? Algo pronto. Mas Jesus, na verdade, ele não faz isso na Bíblia em momento algum. Ele sempre nos leva a refletir. Ele sempre traz um questionamento para que eu e você possa crescer. Porque resposta pronta, fechada é muito simples. E aí Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você a lê? O que está escrito como você a lê? E aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Olha a palavra todo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. É, humanamente falando, impossível. De todo o coração. Falando humanamente é impossível. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. E aí aqui já é difícil amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com todo... E o próximo, amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem é meu próximo? Se for só a família, é simples, está em casa. Se for estender aqui para o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, ainda dá. Passa para um quarteirão, 2, aí vai complicando. Já pensou, aqui mesmo na tenda: amarás o teu próximo. Se todos estiverem aqui, como é que eu vou amar todos? Se é dessa forma, é aquele que está se aproximando. Então aqui é numa outra perspectiva, né? E aí, aquilo que ele queria fazer, gente, tentar fazer algo por aquilo que ele, nosso Pai, nos deu de graça, é querer diminuir, gente, o presente divino de superestimar, gente, a nossa capacidade. Só temos uma opção: depender única e exclusivamente da graça de Deus, esse favor imerecido, única e exclusivamente, para que nem eu nem você venha achar que somos algo, venha achar que conseguimos algo, que podemos fazer algo. Já pensou se Jesus dá ali uma resposta para ele, que fosse possível ele resolver, ele conseguir? Ele ia atrás, e aí, mas ele, né, infelizmente, em vez de admitir que ele é impotente para atingir o padrão de Deus, de admitir, é bem mais fácil admitir as minhas falhas, admitir que eu sou impotente. Em vez disso, o que o especialista faz? Ele tenta transformar esse padrão, né, numa lei qualquer, numa lei simples, que ele possa alcançar, que ele possa obedecer. E aí o que o texto diz, né? Mas ele, querendo justificar-se, lá no versículo 29, né, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Faça essa pergunta para você hoje: quem é meu próximo? Eu já tive várias noções assim: quem é meu próximo? Eu achava que realmente era quem estava aqui do lado, né? Procurar entender quem é o próximo e buscar amá-lo, em busca de aprovação de Deus, gente, não é tão fácil assim. Não é tão fácil, se torna um peso, se eu quiser realmente fazer só para conseguir algo, né? Então, quando eu e você, gente, vivo, por exemplo, procurar amar o próximo numa cidade do tamanho de Fortaleza, já pensou? No Brasil, ter que amar todos porque estão dizendo que é meu próximo, como é que vai ser? Eu não vou conseguir. E então o medo dele era esse, por isso que ele tenta ali fazer, tenta ajustar, né? Então, gente, nesse momento aqui, as nossas lutas vêm à tona. Quando eu não consigo, vem à tona a minha luta. O que era para ser realmente prazeroso, o que era para ser tranquilo, se torna um peso. É o meu egoísmo,
realmente eu entendo, a minha autossuficiência, o meu orgulho, tudo isso vem e se torna um peso. E aqui a única coisa que eu e você precisamos fazer, gente, aqui é rendição, é gritar por socorro, é reconhecer a minha impotência diante de todas as lutas e passar a depender exclusivamente de Deus. Dependência total de Deus. Eu não preciso fazer nada. Eu preciso depender de Deus. Estava de manhã, quando eu lembrei desse texto, estava aqui e lembrei de um outro texto parecido, o contexto é um outro, a aplicação é um outro, mas eu trouxe para a minha aplicação aqui também um outro texto, que é aquele texto do fariseu e o publicano. O fariseu está lá, orando, agradecendo, muito obrigado Deus, porque eu não sou isso, porque eu não fiz isso, e ele lá, né, se empolgando, nariz empinado, e achando que ele é o cara. E ainda diz assim, obrigado porque eu não sou igual àquele publicano, pecador, que fez um monte de coisa. E ele fica lá. E a Bíblia fala que o publicano estava ali, que não erguia nem a cabeça, não se aproximava, ficava distante. Dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E quem é que realmente foi justificado ali? Quem é que realmente foi o publicano, né? Então, vamos voltar ao texto aqui, lá no versículo 30 diz assim, ó, a resposta da continuidade, quem é meu próximo? Da pergunta. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Complicado, gente, mas eu posso fazer isso, você pode fazer isso no dia a dia. Aqui, o contexto aqui, a história fala que aquele levita, que aquele sacerdote, eles vinham voltando. Então eles já tinham exercido suas atividades, eles não estavam desesperados para exercer as atividades, mas tem um outro contexto. Aquele homem poderia estar morto, e se aquele sacerdote toca nele, ele iria ficar vários dias impuro. Então tem vários contextos, e trazendo para a minha história e para a sua, tem um contexto de eu achar que eu sou o cara, de eu achar que eu não posso me aproximar do ferido, do quebrado. Eu não posso, eu conheço, eu sou limpo, sou lavado pelo sangue, não posso. E aí eu trouxe uma história para você. Essa igreja tem me dado a oportunidade de trabalhar em vários locais, em vários momentos. Deus tem me levado para vários locais. Um deles foi ir para o Edson Queiroz, lá para o Dendê, lá para a Baixada, implantar o CR. E o desafio foi chegar na Baixada e descer para visitar a comunidade. Pessoas que moravam na lama, pessoas que moravam em palafitas, pessoas que moravam ali que não tinham telhado. E a gente visitava e recebia um sorriso e orava com aquelas pessoas. Isso era semana após semana. E num desses dias eu vinha voltando e de longe eu vi um rapaz, percebi que tinha uma criança deitada, e ele usava algo. E naquela hora, Deus me tocou para ir falar com aquele rapaz. E quando eu cheguei, a primeira coisa que ele fez ao olhar para mim foi deixar de lado aquela substância que ele estava usando. E a criancinha era uma recém-nascida. E ali eu conversei com ele, de uma forma bem simples, apresentando o CR, falando o que era o programa, falando de Jesus de uma forma bem simples, o que Jesus tinha feito na minha vida. E aquele rapaz foi se desarmando, deu um sorriso para mim, e no final ele disse assim: como assim? Que igreja é essa de vocês? Que vocês pararam, que você veio falar comigo? Tem algumas pessoas que passam aqui, e parece que eles têm medo de mim, parece que tem algo, que eles botam a Bíblia debaixo do braço e passam lá do outro lado. Como assim? Então eu e você,
a gente acaba fazendo isso. A gente acaba muitas vezes deixando de lado por julgamentos, por nosso próprio entendimento. E aí, gente, o que aconteceu com aquele rapaz? Voltamos, passamos semana após semana descendo e falava com ele quando dava, sinalizava. E o CR foi crescendo, e aí veio o CR Kids, porque os da adultos não vieram, mas nós tínhamos lá o CR Kids, chegamos a ter 60, 70 crianças toda quinta-feira. E aquela criança recém-nascida, daquele rapaz, passou a fazer parte do CR. Se a gente tivesse passado sem olhar para aquilo. Então o desafio é esse, como me fazer próximo, né? Como me colocar diante de Deus. E aí a gente vai aprendendo algumas lições, alguns ensinamentos com esse texto. E o primeiro dele, a graça indica que as prioridades de Deus quase sempre nos incomoda. A prioridade de Deus quase sempre nos incomoda, não é fácil, gente. Essa é a primeira mensagem, essa é a primeira lição que eu aprendo com esse texto. Pausar, parar, Deus me mostrou algo, mas eu tenho outras prioridades, eu tenho as minhas prioridades. E aí eu não consigo perceber o que Deus quer falar comigo. Incomoda muitas vezes. Para o sacerdote e o levita, talvez eles estivessem focados em outras situações pessoais. E eles não tiveram como parar e estender misericórdia. Não podemos julgá-los, não podemos julgá-los de jeito nenhum. Mas o desafio aqui é sempre olhar para as situações e procurar entender o que Deus quer falar em cada situação, em cada momento, para mim e para você. Esse é o desafio. Primeira lição que nós aprendemos, então, é essa, né? Que as prioridades de Deus muitas vezes incomodam. Quero continuar voltando no texto, quero ir lá para o versículo 33 agora. O texto diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Diferente daqueles outros 2, né? Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que quando nós entendemos a graça, nós mudamos a nossa maneira de ver as pessoas. Quando eu entendo a graça de Deus na minha vida, eu mudo a maneira de ver as pessoas. Nesse mesmo local, lá no Edson Queiroz, nós temos ainda o nosso GR. E a gente acolhia as pessoas daquela comunidade. E o que mais me quebrou um dia, nessa questão de entender a graça e conseguir me fazer próximo, foi uma senhora do nosso GR. Essa senhora, para você ter uma ideia, ela perdeu 2 filhos para o tráfico. Ela tem uma filha paraplégica. E eu nunca vi essa senhora reclamando. Eu sempre vi essa senhora sorrindo. Eu sempre vi essa senhora dando glória a Deus. E ela não faltava um GR. E num desses finais de ano, numa roda do GR, eu fiz um questionamento: o que você tem a celebrar hoje? E eu olhava para todo mundo, cada um celebrando, e quando chegou naquela senhora, ela disse, abriu o sorriso e disse assim: olha, eu tenho para celebrar, e eu não vou mentir para vocês não, eu tenho meus filhos. Ela tinha uma escadinha, tenho meus filhos, e nessa semana eu fui para o sinal, eu fui pedir com os meus filhos, mas o que mais me deixou feliz foi que eu ganhei 3 cestas básicas, e 2 delas eu pude abençoar as minhas vizinhas. Quando a graça de Deus nos alcança, a gente consegue realmente ver os outros de uma outra forma. E naquele dia o GR todo se quebrantou, começamos a chorar, porque, gente, em vez de ficar para ela, 3 cestas iria dar para pensar só em mim, né? Vai dar para 2 meses, vai, não.
ela pensou na vizinha, ela pensou no outro. Isso é entender a graça de Deus. Continuando aqui, gente, a pergunta é: como podemos ser tocados no íntimo por pessoas que nem conhecemos? É dessa forma. Ser tocados por pessoas que nem conhecemos. Naquele dia, eu fui tocado de uma forma tão especial por aquela senhora que não tem como expressar. Até hoje o GR fala, essa senhora saiu do bairro, ela está num outro bairro, ela está sendo cuidada por uma outra congregação, mas até hoje ela volta no nosso GR para agradecer, para celebrar. Final de ano agora ela estava conosco, e aquela senhora morava dentro da lama, mas o coração era desse tamanho, porque a graça de Deus chegou ali. Gente, nós não ministramos porque somos santos, somos separados, prontos para ir para o céu. Não, gente, mas é porque somos dependentes de Deus. Para que eu e você possamos ministrar o coração de outro, nós não precisamos estar 100% não. Eu preciso estar na dependência de Deus, você precisa estar na dependência de Deus. Esse é o ponto. Por isso, gente, pessoas são mais desafiadas, são alcançadas, muitas vezes através das nossas lutas e fraquezas, do que pelas nossas vitórias. Às vezes a gente escuta aqueles testemunhos de vitórias, de que eu não tinha isso, e hoje eu tenho, e hoje eu tenho, e hoje eu tenho. E às vezes a pessoa não é tão tocada. Mas a minha história, a tua dor, quando você abre o coração, quando você se derrama na presença de Deus, entendendo e dependendo dEle, essa tua dor, essa tua história vai tocar outros. Eu fui alcançado dessa forma quando, em 2007, eu tentei tirar a vida, após uma tremenda depressão, vários anos de depressão, e eu fui alcançado por alguém que estava mais doente do que eu. Eu achei que não tinha mais jeito, tentei tirar a vida, mas naquele dia eu entendi a minha impotência, pedi socorro e fui visitar o Celebrando Restauração. E ali eu encontrei uma pessoa que, enquanto que eu tomava 2 medicamentos, 2 comprimidos, eu encontrei uma pessoa que tomava 12. E naquele dia Deus usou aquela dor, aquela pessoa mais ferida do que eu, para me alcançar. Então, é dessa forma que você pode ser alcançado, gente. Uma outra lição que nós aprendemos, a terceira, é que exercer a graça requer mais tempo do que imaginamos. Requer tempo, gente. E aí essa, muitas vezes, é a dificuldade. Exercer a graça requer mais tempo do que eu e você imaginamos. E às vezes, a gente quer aquele estalar de dedo. A gente quer vir para uma reunião, para chegar aqui hoje no domingo à noite e sair daqui restaurado, transformado de algo que foi anos e anos para que eu e você nos tornássemos quem nós somos hoje. E aí, então, o processo, a restauração, ela é um processo, requer tempo. Você viu quanto foi preciso parar, foi preciso observar aquele rapaz que estava ferido, mas o levita, mas o sacerdote não tinha tempo. Eles não queriam ter tempo para gastar ali. Às vezes chegam pessoas aqui no CR e 2, 3 meses depois nem lembra mais da sua área de luta. Tem outros que perseveram muito. Eu já ouvi, como eu falei de manhã, pessoas que me dizem assim: mas Bezerra, mas fulano já fez 2 grupos de passos, fulano continua no CR e ainda tem uns carrapichos, né? Eu digo, tem, eu também tenho. Diariamente eu tenho minhas lutas. Luta, uma delas é o segundo olhar, mas só por hoje Deus me deu a vitória. É processo, gente, gasta tempo, mas precisamos gastar tempo, ter tempo para gastar com o outro. Um reflexo da graça é a paciência de andar lado a lado de pessoas quebradas por um bom tempo. E aí, você está disposto a andar lado a lado? Você está disposto a andar mais uma milha? Já andar mais uma milha é doloroso, estender graça, gente, realmente requer tempo. Muitas vezes, temos que abrir mão de algumas coisas pessoais, de algo pessoal, gastar tempo. Mas Bezerra, mas eu já tentei, não dá certo. Ele continua, invista, não leve nas costas, é diferente, mas ame,
ame, continue amando, continue cuidando, e a gente vai vendo o processo acontecer. A gente vai ter como celebrar lá na frente. Outra lição que aprendemos é que o exercício da graça sempre nos custa alguma coisa. A graça de Deus é de graça, mas eu e você, para exercer graça, nós vamos gastar alguma coisa. O samaritano ali, ele gastou o óleo, ele gastou o vinho, provavelmente ele rasgou roupa para fazer faixa, ele gastou os denários quando ele foi deixar o rapaz na hospedagem, ele gastou, tem um custo, e aí eu não posso abrir mão das minhas 3 cestas básicas, porque senão vai faltar na próxima semana. Não, deixa eu segurar aqui minha cesta básica. Para exercer graça, eu preciso gastar, eu preciso abrir mão, crendo, confiando de que não vai faltar, de que vai transbordar, mas eu preciso gastar algo para exercer graça. É o que nós aprendemos. Para nós, a graça de Deus, gente, ela é de graça, mas para ministrar ao próximo, vamos sempre precisar gastar algo, sempre, sempre. Veja o exemplo do samaritano, né? Uma outra lição que nós aprendemos, e essa aqui para mim é crucial, é fundamental, é mexer comigo, é mexer com você que está aí. Ministrar na graça, normalmente, nos leva a lugares inesperados, fora da zona de conforto. Fora da zona de conforto. É muito simples, é muito fácil eu estar com você aqui. Eu vim aqui, trago uma mensagem, abro a palavra, falo para você. É muito fácil, é confortável. É confortável, mas muitas vezes nós precisamos sair da zona de conforto. Aquele samaritano veio e encontrou aquela pessoa num lugar árido, num lugar complicado, e ele estendeu graça ali. E eu quero dar um exemplo bem clássico. Falei de manhã e quero falar agora, inclusive honrá-los, porque eles estão aqui. Antes de vir para cá, de ser escalado para estar aqui no domingo, nós temos uma parceria com a SEAS, que é quem cuida do sistema socioeducativo, e recebemos o desafio de, nesse domingo, hoje, adotar 2 centros socioeducativos, o Patativa do Assaré e o Antônio Bezerra. O Antônio Bezerra, que recebe meninos que caíram no sistema pela primeira vez, crianças de 12 anos. Mas a gente já faz isso todo domingo, só que hoje tinha um diferencial. Hoje nós não tínhamos os socioeducadores, eles estavam fazendo uma prova, um concurso, e aí alguns servos que já vão lá meio assim com os socioeducadores. Mas Bezerra, como assim? Como assim? Sem os socioeducadores, como é que vai ser? Sair totalmente da zona de conforto. E eu tinha dito, eis-me aqui, e Deus disse, não, eu quero você lá no púlpito. E Deus levantou para esses 2 centros socioeducativos 16 valentes. Eu quero honrá-los, eles estão espalhados por aqui hoje. Deus levantou 16 valentes que foram lá, que se doaram, saíram da zona de conforto. E o que eu recebi de áudio desse pessoal já hoje, da alegria dos adolescentes de recebendo eles, da alegria dos diretores, gente, não tem outra explicação a não ser a graça de Deus. Então muitas vezes nós somos desafiados a sair da zona de conforto. Mas os religiosos, eles são, é o sacerdote, é o levita, os pastores, o líder de GR. O líder de GR também é um religioso, líder de ministério, um profissional, um leigo, é aquele que simplesmente está, porque conhece, está ali e pronto, ele vai aplicar o que ele sabe. Para essas pessoas, a vida cristã é muito previsível, é confortável, é simples demais. O religioso fica no templo esperando o povo chegar, é simples, aguardar o povo chegar, abre a palavra, ministra. E o ministro do Evangelho? E o ministro da graça, como é que ele faz? O ministro da graça de Deus, ele anda entre os quebrados, ministrando o amor, cuidado e misericórdia. O que eu disse para os homens ontem, quando eu me reuni com eles, ontem à tarde, chorando,
porque há 2 anos atrás, para entrar no Patativa, tinha dia que a gente não entrava, porque não tinha 2 homens para entrar, só podia entrar de 2 em 2. Hoje nós temos na equipe 18. E eu chorando ontem, cuidando daqueles homens, disse para eles: olha, o púlpito que eu estarei amanhã e o que vocês vão estar é o mesmo. É o mesmo. Vocês vão estar ministrando a palavra de Deus para aqueles meninos. Vocês vão estar estendendo misericórdia para eles. E eu louvo a Deus pela vida desses homens e dessas mulheres, que tinha mulheres também, viu? Não eram só homens, tinham mulheres também. Caminhando aqui, uma outra lição que nós aprendemos, mas antes disso tem uma pergunta, né? Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Nenhum deles era próximo. Nenhum. Mas um escolheu ser próximo. Esse é o desafio para mim e para você. Eu escolho ser próximo. Eles não conheciam, o samaritano não conhecia, não sabia quem era aquele homem. A diferença é que ele decidiu ser próximo. E aí eu repito a pergunta, né? Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem? E aí a gente aprende nesse texto, a sexta lição, é que ministrar a graça, gente, implica em criar e formar relacionamentos pessoais. É relacionamento, é relacional. Eu ouvi um irmão ali agora à tarde chorando, porque sentou no chão com um adolescente, com o menor infrator, com aquele que de alguma forma está ali, que não é diferente de mim, porque cometeu algo que eu também cometo, e chorando porque passou a tarde sentado ouvindo aquele adolescente. Relacionamento, nós estamos falando disso, relacionamento. Eu preciso me relacionar com o outro. Aquele samaritano, ele conseguiu estabelecer relacionamento ali. Quem pensa que estação, quem pensa que é o cara, não se apropria da graça e não estende essa graça para ninguém. Primeiro porque ela não chegou, ele não se abriu para que ela chegasse até ele. E ele não vai ter como estender. Ele se separa dos mortos, entre aspas, nos seus delitos e pecados. Porque ele é o cara. Para não se contaminar. O levita fez isso. O sacerdote fez isso, para não se contaminar. Mas, gente, a graça de Deus, ela é igualmente para descrentes e crentes que entendem a sua misericórdia e que estão dispostos a trocar a sua dependência da mentira, do sexo, da ira, da droga, da soberba, por uma dependência de Deus. Abre mão, gente, abre mão, depender de Deus. Eu abro mão, eu sou impotente, eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço a minha impotência, eu não tenho nenhuma força diante de tudo isso que eu li aqui. E quando eu estava aqui preparando para vocês, eu lembrei que uma vez, porque nós somos desafiados, eu disse para os meninos: vocês vão chegar no centro socioeducativo e vocês vão ser desafiados o dia todo por aqueles adolescentes. Vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar realmente cobertos com a palavra de Deus, ter algo sempre para ministrar para eles. Um dia, eu ministrando para uns presidiários, e eu usei aquele texto de Paulo, quando Paulo diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte, reconhecendo a minha dependência. Eu sou forte em Deus, eu dependo de Deus. Então quando eu sou fraco é que eu sou forte. E aí aquele presidiário tentou me tirar de tempo, usando aqui a nossa expressão. Cara, como assim, Bezerra? Quando Paulo escreveu esse negócio aí, esse Paulo estava chapado, não estava? Ele tinha usado alguma coisa, não tinha? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Gente, ali as pernas balançam e você tem que correr para palavras. Cara, eu não sei para você. Para você eu não sei, cara. Mas para mim, quando eu faço isso aqui, ó, diante de Deus, quando eu me curvo diante de Deus e reconheço que eu sou fraco diante da minha impotência, diante da minha ira, da minha compulsão, ao invés de Deus me pisar a cabeça, Ele me ergue e Ele te ergue. E Ele nos fortalece. Esse é o nosso Deus, cara. Esse é o Deus que me sustenta.
Esse é o Deus que realmente nos sustenta. Mas para isso eu preciso depender dEle, exclusivamente dEle. E a graça muda essa visão, né? Então é outra lição que nós aprendemos. A graça muda a visão de nós mesmos. A pergunta do Pedro, que o Pedro ela colocava ele mesmo no centro da questão. Quem é meu próximo? Mas a parábola coloca o necessitado no centro e a pergunta muda no final. Quem foi o próximo? Quem é meu próximo? Quem foi o próximo? Gente, e aqui pegando todas, o recado de Jesus para mim e para você não é recado de morte. Não é. A lição de Jesus é uma lição de vida. A lição de Jesus para o perito da lei, para o especialista da lei e para nós é que Deus já parou à beira da estrada e nos amou, gente, no meio das nossas desgraças. Ele já parou para mim e para você e nos amou. Ele nos deu graça, gente, esse favor imerecido, quando nós estávamos deixados como mortos. Quantas vezes eu e você fomos deixados como mortos e Ele nos encheu da sua graça. Ele já mudou a sua agenda, gastou tempo, estabeleceu conosco um relacionamento onde não havia e nos deixou na hospedaria com as contas pagas. Você crê nisso? Que já foi pago o preço? Que Ele nos deixou nessa hospedaria com as contas todas pagas. Estamos sarados, livres, sem uma dívida a pagar, sem uma lista de regras para cumprir. Não existe lista, não existe o que fazer, como fazer, não existe. Podemos voltar para o perigo, né? Podemos voltar para o pecado, então, se não existe, podemos? Sim, podemos, é muito simples, é muito fácil. Mas por que nós iríamos voltar? Agora restaurados pelo amor de Cristo, inspirados pelo seu modelo e plenamente capazes de nos identificarmos com os que sofrem. Estamos livres, gente, para espelhar e espalhar um novo e vivo caminho, o caminho da graça. Por isso que nós não voltamos. Por isso que nós não voltamos. Então, quem agradou a Deus? Quem agradou a Deus? A resposta que o especialista deu foi: aquele que teve misericórdia. Aquele que teve misericórdia, respondeu ele. E a última lição é que transforma, estender a graça transforma a nossa ordem social. Aquele que teve misericórdia, mas o samaritano, a gente sabe que ele era a ralé, que ninguém queria saber dele, você não ouviu nem falar. É a mesma coisa do preso. Quando eu vou ao presídio, me questionam: por que você vai? O cara fez isso, não merece. Eu digo: cara, eu vou, porque eu entendo que assim como eu mudei, aquele também pode mudar, aquele vai mudar, porque Deus transforma todos, né? E aquele homem que, na hora que ele deu a resposta, ele não disse mais o samaritano, ele disse aquele que usou de misericórdia, mudou até o nome, né? E aí eu quero agora, nesse momento, trazer para vocês um vídeo de alguém que um dia esteve lá, quebrado, e o bom samaritano estendeu a mão para ele, e hoje essa pessoa se torna próximo do outro, consegue ser próximo do outro. Podem colocar aí, meninos. Eu sou membro da IBC já há 14 anos, cheguei aqui pela primeira vez, foi do querigma, destruído, quebrado, todo cheio de mazelas, e aí foi me apresentado Celebrando Restauração, onde eu encontrei pessoas que lutavam com algumas áreas parecidas com a minha. Eu não estava só, fui muito bem acolhido, fui amado naquele local, e aí passei a me identificar com o Celebrando Restauração, o qual eu faço parte hoje com muito amor, muito carinho, se doando a cada dia, servindo em algumas salas, servindo no Conexão, e tem aberto demais a minha mente, tem me ajudado demais na minha caminhada. Da forma como eu cheguei aqui, eu precisava ser amado e precisava ser cuidado. E esse amor, esse cuidado que tiveram comigo foi algo que refletiu
no meu coração, na minha mente, em poder ser sal e luz na vida de pessoas, também de ser próximo de pessoas. E nessa caminhada foi muito lindo, porque eu passei a me identificar com os projetos da IBC. Um deles que eu amei em estar fazendo foi o mutirão nos presídios. Lá eu conheci uma galera das comunidades terapêuticas. Tive contato com um rapaz que foi o primeiro rapaz que Deus tem me mandado para eu cuidar. Ele, numa certa ocasião, ele disse que estava próximo para sair da comunidade terapêutica, mas não tinha emprego e nem tinha para onde ir. E essa pessoa foi algo que ali eu senti apaixonado por ele ali, para cuidar dele, de ser o samaritano na vida dele, né? Dele ser o meu próximo, né? E eu ser o próximo dele, né? Então, assim, eu passei a cuidar desse rapaz, levei ele para morar conosco, para trabalhar conosco lá na escola, mas teve certas situações que ele ainda não estava preparado para trabalhar, para ter a sua caminhada. É interessante que nessa caminhada, uma certa ocasião, um rapaz na rua que a gente mora, passou lá em frente lá da escola, e eu vi ele assim, uma degradação incrível. Ele estava horrível, a situação, a imagem dele. E aquilo me tocou profundamente, e eu sentei ali na porta de casa ali para conversar com ele, ofereci ajuda para ele. Eu vi que da mesma forma como eu fui amado, que pessoas acreditaram em mim, eu passei a acreditar que ele também poderia ser restaurado. E aí naquele momento ele disse que não, que um dia ainda ia voltar. Mas interessante que na outra semana eu estava no trabalho, estava na escola, quando ele bateu na minha porta lá pedindo ajuda. E daí, na realidade, quem atendeu ele foi a minha esposa. Ele estava descalço, estava todo sujo, um short rasgado, todo ensanguentado, tinha levado uma pisa grande de pau. E aí eu coloquei aquele rapaz para dentro, botei ele para tomar um banho digno, dei minhas roupas para ele, calçado, e aí fui cuidar de uma parte dos ferimentos dele, que eram os ferimentos profundos, nos supercílios. E daí levei ele para a casa dele, que ele morava próximo, com medicação e tudo mais. E quando foi no outro dia, eu levei ele no hospital para cuidar daqueles ferimentos, para fazer os pontos, e levei para internar. Ele foi o meu primeiro interno na Restitui, passou conosco lá 6 meses, e daí eu levei ele para a Fazenda do Caminho do Seu Brandão, a qual ele passou 2 anos lá. E hoje é um rapaz que tem a sua família, está trabalhando, né, prestando serviço lá na sua comunidade. Ele tem me mandado fotos e eu tenho ficado muito feliz aí com o estado que ele se encontra hoje. E nessa caminhada também eu fui desafiado por um afilhado meu, que era monitor de uma comunidade terapêutica, aí conhecer um projeto lá em Morrinho, de um pastor. E quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado, fiquei encantado. E já está, desde o ano passado, que a gente caminha para lá, a gente viaja para lá para fazer sopão naquela comunidade dos quilombolas, como também distribuição de cesta básica. E o mais interessante disso tudo é que eu tenho procurado deixar os critérios de Deus, eu não tenho me apavorado em querer fazer. Agora, lógico, eu tenho algo comigo o seguinte, que aquilo que eu tenho feito tem sido pouco em vista do que Deus tem feito para mim, né? Agora, eu tenho feito as coisas ocultas, eu não tenho me apresentado, não quero me apresentar, não quero agradecimento, porque a honra é para Ele. Para Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Juninho é um dos meus meninos aí que caminham comigo. Eu louvo a Deus pela vida desse homem de Deus que conseguiu entender a graça de Deus na vida dele. E a pergunta é? Não é nem a pergunta já foi a resposta. O que é que Jesus diz? Vá e faça da mesma forma. Vá e faça da mesma forma. Mas aí essa pergunta muda. Ela muda. Essa resposta, aliás, muda. Jesus nos diz: vá e faça da mesma forma. Então é para mim e para você. Vá. O que é que você pode fazer? Como você pode ser o próximo? E aí tem alguns pontos para a gente fechar. Essas palavras, gente, elas são um convite.
e um desafio a construir uma nova maneira de viver, deixando a religiosidade de lado e se doando a ponto de ser canal da misericórdia divina por onde andarmos. A religiosidade, ela nos prende, a religiosidade, ela pesa, e nós precisamos abrir mão. Então, a minha resolução, a nossa resolução, você pode dizer isso para você: eu resolvo ser o próximo mais vezes, eu resolvo ser próximo mais vezes, eu resolvo reconhecer minhas fragilidades, minha impotência diante das situações e viver na dependência de Deus. Eu resolvo sair da zona do conforto, que é muito fácil estar na zona de conforto, onde muitas vezes a religiosidade me deixa tranquilo, e eu quero ir para o campo de batalha, mas viver sem o peso da lei, viver pela graça de Jesus, pela graça de Deus. Eu não preciso ser escravo de regras, de leis e etc., mas decido ser livre em Jesus e seguir firme, sendo canal da misericórdia de Deus por onde passar. Chega de achar que sou bonzinho, mas posso confiar em um poder superior que me ama com todas as minhas imperfeições e que pode transformar a minha e a sua vida. São resoluções para mim e para você, são desafios para esse ano, para a nossa vida toda. Então esse é um desafio, meu irmão, especial. E aí os meninos já estão chegando, mas nós falamos aqui do desafio de ser o próximo. Quem é meu próximo? Como eu posso ser próximo? A gente viu a história do bom samaritano, a gente viu que alguém foi jogado ali, que alguém ficou ali à deriva e foi acolhido. Alguém teve misericórdia. Talvez hoje, nessa noite, em vez de você ser o próximo, talvez você seja essa pessoa que por algum motivo foi jogado, está se sentindo jogado, o pior dos piores. Talvez alguém dizendo que você não tem mais jeito, que você, por uma depressão, por algo que te aflige nesse momento, acha que o fim é aquela estrada empoeirada, com lama. Mas tem o filho amado, tem o bom samaritano que está estendendo a mão para você e está dizendo: vem, já está paga a hospedaria, já está tudo pago, só quero que você venha, levanta daí, esse é o desafio para mim e para você. E se você chegou aqui hoje dessa forma, ainda não tomou uma decisão, ainda não entregou a tua vida para Jesus, para esse bom samaritano que te acolhe, que já pagou o preço, e você quer fazer isso hoje à noite, ergue a tua mão aí. Tem alguém aí que quer fazer essa entrega, que quer entregar a tua vida? Glória a Deus, louvado seja Deus. Tem mais alguém aqui? Eu quero entregar, eu quero sair, eu quero ser acolhido, eu quero receber o bom samaritano. Tem mais alguém aqui nesse auditório que hoje à noite quer tomar essa decisão? Vem aqui na frente, a gente quer orar por você. Levanta de onde você está, a gente quer orar por você nesse momento. Se tem alguém na internet que de alguma forma também está se sentindo dessa forma, está se sentindo doente, que foi deixado de lado, saiba que você é um filho amado de Deus, que você é uma filha amada de Deus. E nessa noite Ele está te estendendo a mão. Nessa noite Ele está dizendo: você não está morto, não é teu fim. Aqui há um momento para você reescrever a tua história. Então te pergunto pela última vez: tem mais alguém nesse auditório que quer tomar essa decisão hoje à noite? Se tem, meu irmão e minha irmã, essa é a hora de você dizer: eu quero esse Jesus na minha vida. Louvado seja Deus, meu Deus abençoe. Louvado seja Deus. Então essa é a hora de sair, de realmente dizer: eis-me aqui, e deixar a graça de Deus transbordar na tua vida. Esse foi o primeiro desafio. O segundo agora é: você tem sido próximo? Você quer ser o próximo de alguém? Se você quer ser esse próximo, levanta, que a gente quer orar por você no auditório. Eu quero me tornar próximo, levanta, que a gente quer orar por você nesse momento. Eu quero ser o próximo.
Eu não quero ficar sentado, eu não quero ficar na zona de conforto, mas eu quero ser usado por Deus. Eu quero sair daqui e ganhar a Fortaleza para Jesus, ganhar o estado do Ceará para Jesus. Eis-me aqui, eu quero ser esse próximo. Queremos orar por você nesse momento também. Amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje é festa no céu. Hoje o Senhor, Deus, está celebrando. Hoje pessoas decidiram sair, Deus, daquele local que disseram que estavam mortas, que não tinham mais jeito, e disseram: eu quero Jesus na minha vida. Pai, esses que estão de pé, esses que estão dizendo: eu quero ser o próximo, eu quero servir, eu quero me doar, Senhor. A tua graça me alcançou, Senhor, e eu preciso transbordar. Abençoa, Senhor Deus, cada um aqui, cada família aqui representada, Senhor. E que Fortaleza, Senhor, seja pequena para a gente ganhar para teu nome, Senhor. Porque que o teu nome possa ser glorificado, Senhor, em todos os cantos. É o que nós te pedimos e te adoramos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Louvado seja Deus.